Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui voltando para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, pela PNTV, através do Facebook, YouTube e também em diversas emissoras de rádio. Grande abraço para quem nos acompanha pelas rádios e também pela 91.9 FM Natal. Como anunciado, nesse segundo bloco vamos falar sobre saúde. Vou conversar com um médico e presidente licenciado do SINMED, o Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira. Doutor Geraldo, bem-vindo novamente ao programa, bom dia. Bom dia, Cefas, bom dia aos ouvintes de rádio e aos que nos acompanham aí pela PN, né, TV por todo o Rio Grande do Norte. Perfeito, um prazer tê-lo aqui. Assunto não falta com o senhor, né? Daria um programa de 3 horas para falarmos sobre saúde. Doutor Geraldo, vamos falar sobre um assunto. Eu acompanho o senhor na movimentação das redes sociais. O senhor grava vídeos com visitas em hospitais, um contato muito direto com a classe médica e com as pessoas que lhe acompanham. Como está o andamento, o cronograma das visitas? O senhor chegou a visitar hospitais para saber como está a situação nessa semana? Nós, durante toda a pandemia, temos feito, como antes de me licenciar, era obrigação de ofício, né? Saber as condições de médicos, que infelizmente nós tivemos 15 óbitos de médicos no Rio Grande do Norte, foi elevado, não é? Lamentamos. Nós temos estados como o Ceará, que tem mais do dobro de médicos do Rio Grande do Norte, e morreu menos médicos lá. Então, era obrigação de ofício. Depois me licenciei, mas mesmo assim, com minhas obrigações como médico e como liderança da categoria, eu tenho visitado com esses 2 objetivos. Primeiro, condições de trabalho da categoria, segurança, não é? E a eficácia do atendimento, como é que estão a questão de leitos, vagas em UTIs, respiradores, os resultados, não é? Por exemplo, nós fizemos essa semana uma visita muito interessante, o Hospital Giseuda Trigueiro, e tivemos a excelente informação de que o óbito nas UTIs do Brasil gira em torno de 49%. E aqui no Giseuda Trigueiro nós tivemos abaixo de 30%. É uma vitória, não é? Ótimo número. Uma vitória. E a situação realmente do Giseuda Trigueiro, você vê que está bem cuidado. Nós temos respiradores novos, bombas de infusão, que são equipamentos essenciais para colocar as medicações, né, nas veias desses pacientes, os leitos novos, a estrutura física pintada, toda renovada. Então, realmente, o hospital ele se destacou no plano nacional. Então, foi eu não digo uma surpresa, porque nós temos ali profissionais extremamente competentes, mas não deixa de ser um orgulho para o Rio Grande do Norte a gente saber que tem um serviço de excelência no plano nacional. Sempre foi. O Giseuda Trigueiro, para a população que não conhece, Giseuda Trigueiro foi uma das maiores cientistas do Brasil. Nossa, aqui do Rio Grande do Norte, não é? Eu ainda tive, no meu curso, eu terminei em 85, eu ainda tive a oportunidade de ter uma aula com ela, doutora Giseuda. Era realmente uma figura humana extraordinária e uma cientista, não é? Daí o nome do hospital. E os resultados do hospital foram significativos, importantes. Resgatou muita gente. Dos 532 pacientes internados, críticos, né? É importante dizer que o Giseuda não recebeu aqueles pacientes em nível inicial da doença, que tem um nível de recuperação alto, né? Ele recebeu pacientes críticos onde o óbito supera 50%. A média nacional foi 49%. Mas ele conseguiu, graças ao empenho da equipe, aos bons equipamentos, conseguiu uma mortalidade abaixo de 30%. É muito importante, foi muito importante e está sendo muito importante para o Rio Grande do Norte. Perfeito. Tem algum outro hospital? Outro detalhe importante também, tivemos no Valfredo Gugel, mas outro detalhe importante do Giseuda Trigueiro diz respeito a realmente um certo controle. Quando você visita na Ponta, Cefas, você tem a oportunidade de ver em loco um retrato da pandemia, né? E nós tivemos, por exemplo, nós visitamos os hospitais privados e públicos. Nós tivemos dias nos hospitais privados de 120 atendimentos por dia de Covid e fechar o pronto-socorro porque não tinha mais condições de atender gente, né? Isso nos vários hospitais. Nós tivemos uma média eu diria também a você o seguinte, observando o mapa, esses médicos da estratégia de saúde da família, que foram referências para a Covid, no horário estendido, foi criado horário especial, foram heróis nesta pandemia. E eles diziam, nós tínhamos aqui 3 médicos, nós atendíamos uma média de 100 pacientes, não é? Era realmente uma situação meio dramática, nós visitamos, nós vimos essa situação, e realmente baixou para menos de 20 pacientes ao dia. Então, no Giseuda Trigueiro, nós tínhamos 37 leitos, que eram
sistematicamente ocupados. E esta semana nós tivemos 13 leitos ocupados, outros estavam disponíveis, não é? Então nós temos um certo controle, o que não significa, evidentemente, que se deva diminuir qualquer cuidado, claro, não é? Claro. Cabe-nos com toda a responsabilidade alertar a população. Claro, senão acontece o contrário. Aí com volta certeza, tudo nós de podemos novo. ter um repique, não é? Então todos os cuidados devem persistir, distanciamento social, máscara, álcool gel, não é? Todos os cuidados, Lembrando não só é? que nós aqui no Potiguar Notícias seguimos os protocolos Perfeito. da OMS. A distância entre o entrevistado e o entrevistador está de 1,5 metro e todos aqui vêm com máscaras. A minha, inclusive, está aqui. A minha está aqui no posto Isso, também. só para lembrar quem está acompanhando a gente. Pode continuar. Perfeito. E então, é um retrato. Nós notamos que o Rio Grande do Norte, graças a Deus, né, sistematicamente tem acompanhado ali no mapa, ele tem tido quedas consecutivas. Várias razões que depois nós podemos discutir. Não é só uma. Sim. É muita inocência a gente querer dizer foi uma coisa. Não. É um conjunto de coisas que permitiu ao Estado, não é, esta situação de melhora, o que também não significa que ela seja permanente. Então, os cuidados devem continuar, não é? O outro hospital que nós visitamos e nos preocupou muito, não é? Porque à medida que a economia é retomada, nós voltamos a ver com muita, eu diria a você, até com muita dor, não é? Que os acidentes de moto, de automóvel, Volta tudo ao normal, né? Voltam com uma intensidade. Nós tivemos, inclusive, essa semana, uma coisa maltratou quem viu a notícia, 4 adolescentes lá de Mossoró, não é? Todas faleceram no acidente de carro, isso. não é? É uma, Santa Maria, se não me engano, é, na estrada. Exatamente, uma Horrível, coisa dolorosa. Então, é uma coisa que a gente precisa chamar uma reflexão, não é? Nós não podemos ter, depois de 6 meses, a ideia de que tudo volta como era, como se diz, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Era assim que se diz. Nós não podemos voltar assim, a gente tem que voltar com mais responsabilidade, não é? A vida é frágil, a pandemia mostrou isso. Nós perdemos colegas que nunca imaginamos. Nós perdemos 2 diretores da nossa cooperativa médica, Coop Brasil. Nós perdemos Dr. Nivaldo, que era pediatra, jovem, 40 anos de idade, jovem, tinha uma asma, mas era uma pessoa de uma vida plena. Nós tivemos o colega Jaime Júnior, um dos maiores entusiastas, cirurgião vascular, um dos maiores entusiastas da nossa Coop Brasil também. Infelizmente foi tragado, jovem, 50 anos também. Então foi muito doloroso para a classe médica, não é? Então a gente tem que chamar a atenção da população de que ela precisa se cuidar. Não é concebível que a gente sobreviva a uma pandemia dessa e depois desesperadamente num carro, não é, vá acabar com sua vida. E normalmente a gente sabe, não é, que os acidentes de automóvel, infelizmente, mais de 80% são fatores humanos, não é? Ou seja, ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, consumo de álcool, manutenção do carro, são coisas preveníveis, não é? O que causa ainda mais dor. Então, no Valfredo Gugel nós podemos observar a volta das macas aos corredores, a volta dos pacientes no chão, não é? E isso realmente nos causou assim uma sensibilização, porque depois de 6 meses, evidentemente, nós precisamos retomar alguns cuidados. Nós recebemos, depois que nós publicamos isso, muito feedback da população, da forma de, eu estou há 2 meses esperando uma cirurgia de uma fratura de braço ou de perna, não é? Eu estou há tantos meses esperando um cateterismo cardíaco. Então, com toda a cautela, com todos os cuidados, é preciso que a gente comece a se organizar para voltar a atender essas patologias. Perfeito. Doutor Geraldo, nós aqui da ponta da imprensa, nós lemos diariamente mesmo, sem exceção de nenhum dia, notícias sobre vacina. A vacina chinesa, a vacina russa, Cuba já tem vacina, a vacina de Oxford. O senhor, como médico, como profissional da categoria, qual é a verdade, qual é a mentira sobre a vacina? Em que pé estão as vacinas e quando elas podem chegar aqui na ponta da gente, dos cidadãos comuns, doutor Geraldo? Perfeito. Olha, há uma certa ansiedade, não só da população de ter a vacina, né? Dos próprios fabricantes. Esta ansiedade tem feito, e também como nós estamos numa situação de pandemia,
A pesquisa ela é acelerada porque tem muita gente disponível, não é? Porque um processo normal de uma vacina são 2, 3 anos, não é? Por quê? Porque ela tem que ser testada gradualmente, observado os seus efeitos, porque também as doenças, elas não têm um volume tão grande de gente disponível. Aqui, na pandemia, nós temos. Então, estão realmente se desenvolvendo num ritmo muito grande, muito rápido. E tem outro fator também, porque a maioria dessas vacinas ela já tinha uma base. Sim. Qual é essa base? Os coronavírus, não é? Eles têm uma história desde os anos 1960 de convivência com os seres humanos. Tanto que este coronavírus atual é um novo coronavírus. É verdade. Não é um, a gente não lembra disso, né? Exatamente, é um novo coronavírus. Então já existe uma base de conhecimento sobre esse vírus e algumas vacinas foram tentadas. Ele não tinha essa agressividade que esse novo coronavírus tem. Então já havia uma base que isso ajudou também a uma maior velocidade no desenvolvimento. Olha, alguns países, como a Rússia, não é, estão planejando já para outubro. Militares, pessoal de saúde, não é? O Brasil, aparentemente, também daqui para o fim do ano, seja a vacina chinesa que está sendo testada em São Paulo, seja a Oxford que está sendo desenvolvido pelo Rio de Janeiro, pelo governo federal, elas estão bem encaminhadas, na fase 3, não é? Que é o teste em humanos. Claro que algumas coisas, Cefas, elas vão ficar pendentes. Por exemplo, essa vacina ela dá proteção de 1 ano, nós não vamos ter condição de saber, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ela vai precisar tomar mais de uma dose, daqui a 6 meses tomar outra dose. São coisas que a gente vai descobrir ainda no transcurso do tempo, não é? Mas o fato é que, diante da gravidade da doença, do impacto econômico, há uma certa ansiedade de, pelo menos, se controlar, mesmo que ela dure 6 meses, o ideal é que seja 1 ano, né? Que ela possa ser tomada junto com a vacina da gripe. Mas mesmo que seja 6 meses, você tomando e dando esse refresco, vamos chamar assim, não é? Talvez a economia possa reencaminhar-se, talvez a sociedade possa, e nós teremos tempo, nesses 6 meses, de olhar qual vamos dizer, a frequência, a periodicidade com que essa vacina deva ser tomada, né? Alguns estudos já mostraram que parece que em 3 meses esses anticorpos caem muito rápido. Outros acham que não, vai dar tranquilo para 1 ano. Mas será que uma dose resolve? Ou deve tomar uma e daqui a 1 mês tomar outra? Então, tem alguns detalhes que é exatamente nessa fase 3 que ela vai ser definida. Mas o que eu sinto, assim, como cidadão, como médico, é que provavelmente alguns passos serão atropelados, não é? Diante da gravidade da situação. E é até entendível, não é? Talvez alguns grupos, não sei se disseminadamente para a população, mas alguns grupos prioritários que têm mais contatos, como a área de saúde, professores, não é? População carcerária, né? Que estão sob um risco maior, provavelmente esses deverão ir na linha de frente e será até uma necessidade eles se precaverem. Perfeito. Provavelmente nós, antes do fim do ano, teremos aí a possibilidade de iniciarmos, não é? A distribuição dessa vacina. Perfeito. Lembrei de uma frase do jornalista paulista William de Luca. Ele disse: é melhor uma vacina incerta do que nenhuma vacina. Né? Com certeza. Enfim. Doutor Geraldo, outra curiosidade, aproveitando a presença do senhor aqui, que as pessoas perguntam muito. Quando nós publicamos no portal Potiguar Notícias, sempre com seriedade, com pesquisas, matérias sobre Covid, sempre perguntam para a gente, e a tal segunda onda? Porque nos grupos de Zap se fala muito da segunda onda. Doutor Geraldo, afinal de contas, pode haver uma segunda onda tão poderosa como foi essa primeira? É verdade ou é mentira? Olha, o risco sempre existe. Agora, na maioria dos países, ela não está se concretizando com a intensidade que era previsível. Talvez porque as pessoas não fizeram isolamento, provavelmente. Porque é aquela velha história, é uma faca de 2 gumes, não é? É importante também que a gente diga por que as pessoas, foi recomendado, ou ainda é recomendado, que as pessoas se precavenham, evitem circular muito, etc, etc. Na verdade, o fundamento principal é diminuir o contágio para que o sistema de saúde se prepare para atender essas pessoas e que se ganhe tempo para uma vacina ou um tratamento adequado, né? É importante a gente dizer que o isolamento social, ele não trata a doença, não trata. Ele dá tempo para que se encontre o tratamento, não é?
Então ele tem uma fundamentação teórica. E também impede que um possível infectado, infecte mais pessoas. Porque você vai sobrecarregar e não há um tratamento ainda, não é? Agora, na hora que você promove um grande isolamento, se você ao longo do tempo não descobre nem tratamento, nem vacina, há de se convir que a sociedade tem um nível de tolerância, né? Isso aí é no mundo como um todo. Então, podem acontecer várias coisas. Primeiro, a sociedade decreta o fim da pandemia por conta própria. Isso a gente já está vendo, né? O que está acontecendo? Mais ou menos isso. Então, o pessoal do Rio, de Santos, já está decretando por conta própria o fim da pandemia, né? Isso não é possível, né? Tem que ser respeitado. Nós estamos rindo porque a situação é risível. É curiosa, né? Mas sabemos exatamente. Que mas não é possível, né? Outra, bem interessante, que ocorre muito nas pandemias, é o enfraquecimento do vírus. É o que chamam tanto de imunidade de rebanho ou de grupo? Quase. A imunidade de grupo é quando você atinge a imunidade grupal ou de rebanho. Eu publiquei um vídeo sobre imunidade de rebanho, algumas pessoas, nós não somos animais. Mas eu digo, não, mas eu estou usando imunidade de rebanho porque é mais conhecida pelas pessoas, não é? Mas pode ser imunidade social ou grupal, não é? Que já se quer se usar o texto. Isso é quando você tem uma massa crítica, que idealmente ela deveria ser constituída pelos jovens, não é? Por quê? Porque os jovens têm mais resistência, não é? Sim. Então, por isso, é uma explicação também, para as pessoas às vezes compreenderem por que é que alguns defendem, ou defenderam durante a pandemia, o isolamento seletivo de grupos de risco. Porque para essa visão, que é uma visão médica também, e é uma visão epidemiológica, é importante que você tenha um encaminhamento em direção a uma certa imunidade grupal. E essa imunidade grupal deveria ser constituída, na maior parte, por jovens, porque o risco é menor. Para você ter uma ideia, enquanto na população mais jovem a mortalidade é de 0,5%, você tem nos idosos 15% de mortalidade. Então, esse grupo tem que ser protegido, não é? Agora, o enfraquecimento do vírus, a gente observa em epidemias, vamos pegar a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela foi 18, 19, né? 2 anos. O que é que acontece? Você caminha nas duas direções. Primeiro, o vírus perde um pouco a força e, segundo, há um conjunto de pessoas que já se contaminaram e estão com anticorpos, que isso protege a contaminação dos outros, né? Sem contar que, evidentemente e lastimavelmente, quando a doença chega, ela pega os mais sensíveis, né? E, infelizmente, esses mais sensíveis vão a óbito. Então, hoje, provavelmente, os que resistiram, eles têm uma imunidade melhor, melhores condições físicas. São questões também todas dignas de investigação, não é? Não pode ser confiável. Lá em casa também eu converso muito o seguinte, olha, tem uma coisa que se chama o cuidado individual e tem uma coisa que, idealmente, a gente diz, a sociedade deveria caminhar dessa forma, né? Do ponto de vista pessoal, quanto mais você fugir da doença, melhor. Não é? Do ponto de vista, você só tem uma vida, né? Agora, do ponto de vista da sociedade, é importante que os jovens adquiram essa imunidade. Como nós não temos a vacina ainda, por isso que se diz, vamos dar uma certa flexibilidade, protegendo os grupos mais sensíveis, doenças crônicas e idosas, e vamos deixar constituir uma certa massa. Por quê? Porque essa massa é resistente, não é? É importante a gente dizer também que nós vimos dessas visitas hospitalares que a gravidade dos pacientes diminuiu na rede de atendimento, não é? Antigamente nós tínhamos, dos 37 pacientes do Gisele Trigueiro, quase todo mundo entubado, gravíssimo. Nós tínhamos dos 37 leitos nessa última visita, 13 internados, 4 entubados, não é? Então, diminuiu também, porque as pessoas estão se cuidando mais, e a doença agora, é importante a gente dizer também, ela está atingindo pessoas mais resistentes, não é? Por quê? Porque, infelizmente, os grupos mais sensíveis que foram atingidos foram a óbito. Já foram. E aí esse número exagerado, né? No total, se eu não me engano, 2.000 no Rio Grande do Norte, mais de 120 mil no Brasil, não é? Realmente é um número sofrido, doloroso. O Rio Grande do Norte, mais de 2.000, lastimável. Realmente aí a gente só tem, é um sofrimento muito grande, inclusive para nós, da área médica, que desejaríamos e muito que nós tivéssemos realmente um tratamento onde nós pudéssemos ter evitado. Hoje, se morre menos, viu, Cefas? Se morre menos, porque se pegou mais mão no tratamento.
Os médicos hoje, eles já enfrentam a doença com mais tranquilidade. Antes era um pavor. Aquele impacto inicial foi terrível. Pavor. Inclusive, você recebia um paciente para entubar, todo mundo ficava com medo também de se contaminar. Hoje, compreensível. Mas hoje você visita uma UTI, você nota até um certo grau de tranquilidade nos médicos. Eu visitei muita gente jovem, né, trabalhando também. Sim. Por curiosidade, eu perguntei, alguém aqui se contaminou? Não é? Aqui todo mundo se contaminou, mas todos escaparam. Que coisa boa. Jovens, médicos mais jovens, né, tudo. Mas, infelizmente, no Rio Grande do Norte, o balanço foram de 15 médicos, lastimavelmente. E nós lembramos sempre aqui no programa, doutor Geraldo, certamente o senhor também já lembrou isso, quando falam assim, mas eram pessoas que tinham comorbidades, mas estavam vivas até agora. Com certeza. Até então com comorbidades, claro. Porque pode-se viver com comorbidades. Pode-se viver e bem, não é? E controlado. Então, essas pessoas, quase todas estavam controladas, não é? Controladas. Eu tive a curiosidade também de perguntar o perfil dos óbitos lá no Gizeiro de Trigueiro. Morreram 111 pacientes lá. No dia que eu visitei, morreu mais um. Então, provavelmente 112. No horário da visita, um tinha falecido, lamentavelmente. Então, 112 pessoas faleceram. Eu perguntei o perfil, não é? A própria estatística já mostra. O jovem é 0,5%. Então, o jovem é resistente, não é? O jovem que morreu, ou ele tinha obesidade, ou diabetes, ou uma doença cardíaca importante, ou uma doença pneumológica importante. Normalmente são esses grupos que eram mais sensíveis. O idoso, além dele já ter essas doenças associadas, a própria idade, o sistema imunológico nem sempre, não é? Mas o que é que a gente nota também? Uma coisa importantíssima. Quem fazia exercício físico, não é? Quem se cuidava, tinha uma dieta balanceada, saudável, tudo, essas pessoas também enfrentaram a doença melhor, não é? Eu tive, por exemplo, parentes de 80 anos que foram ao hospital, passaram um dia internado, todos os cuidados, medicado, etc., tudo, mas tiveram alta com um dia, não é? Nós tivemos também uma prima com 70, quase 80 também, que essa foi no ambulatório, já saiu também com os cuidados, medicada, tudo, não precisou nem internar. Então, tudo isso é importante. Também quem morreu teve um fator muito grande. Médico e algumas pessoas, elas se trancaram um pouco, com medo, vamos dizer, de assumir a realidade da doença, né? Não, isso é uma gripe, não, isso é uma alergia. Nós tivemos muito esses casos, que quando a pessoa chegou ao hospital, já estava com 70% do pulmão comprometido. Então, nós perdemos algumas pessoas, infelizmente, porque o tratamento não foi iniciado mais cedo. Foi iniciado já um pouco tardiamente. Mas houve um aprendizado ao longo da pandemia e hoje nós enfrentamos a doença com mais segurança. E a possibilidade de êxito é bem maior do que no início da pandemia. Perfeito. A produção está comunicando que o tempo do programa, infelizmente, chegou ao fim. Doutor Jorge, muito obrigado. Foi muito didática a conversa. Quem assistiu e ouviu o programa certamente gostou. Muitas informações. Muito obrigado. Obrigado a você também. E dizer assim à população do Rio Grande do Norte, de Natal, que nós continuamos acompanhando, né, torcendo como todo mundo, não é, para que a pandemia a gente consiga superar no mais breve de tempo possível, recomendando que se mantenham os cuidados, não é? Nós não podemos, evidentemente, achar que está tudo bem, porque tem aquele fenômeno grupal, viu, Cefas? A pessoa vai à praia, aí vê todo mundo ali como se não tivesse mais doença. Você é tentado a seguir a mesma coisa. Então, vamos nos resguardar. Eu digo isso porque eu caminho ali no Parque das Dunas, inclusive está abrindo hoje, mas a gente caminha do lado de fora, não é? Ali em Tirol. A gente nota muita gente sem máscara. Claro, tem explicação para todo mundo. Alguns dizem que ao ar livre é raríssimo você pegar. Então, alguns que, não, eu não pego não, mas eu vou de máscara. Prefiro. Eu e minha esposa, nós vamos de máscara, porque eu não vou, prefiro não arriscar, não é? Se o senhor que é médico vai de máscara, imagine se eu vou pensar em estar sem máscara. Exatamente. Então, se mantenham os cuidados, não é? Eu diria, para tranquilizar a população, o seguinte aspecto, que os hospitais estão melhor equipados, os médicos estão mais treinados, hoje nós temos melhores condições de salvá-las, mas vamos nos precaver e aguardar aí realmente que chegue essa vacina. Se Deus quiser, até o fim do ano a gente poderá ter boas notícias e eu acredito que na entrada do ano a gente já possa respirar com mais tranquilidade.
Assim queira Deus. Tomara. Muito obrigado, doutor Geraldo Ferreira, médico e presidente licenciado do Sinmed. A todos vocês que nos ouviram e nos assistiram, muito obrigado. Lembrando que o programa fica nas nossas redes sociais, acompanha o programa pelo Instagram, também pelo nosso canal do YouTube, PNTV, e pelo Facebook. Fique sempre ligado, e o portal Potiguar Notícias, muitas matérias sobre Covid e sobre esses assuntos todos. Muito obrigado a todos e até mais. Caro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae está preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.